Mas eu queria avançar nesse ponto do Japão, né? O que deu no Japão, né? Tá aqui, ó. Japão se junta aos Estados Unidos na pressão para que o Brasil se posicione, né? A gente teve a Victoria Nuland e agora a gente tem o governo japonês cobrando do Brasil uma posição. E todo mundo sabe que o Japão também é um país ocupado, né? Então, o Japão, ocupado pelo Império, vem dizer ao Brasil que deve ter um lado, né? Parece que está se formando, né? Uma coisa de os aliados contra o eixo, né? Mais ou menos como na Segunda Guerra Mundial. O Japão, vamos lá, política externa do Japão é muito complicada, porque o Japão é o elemento ocidental no meio do Oriente. Tá? Então o Japão faz fronteira com a Rússia e faz fronteira com a China. Então você imagina que se começa qualquer confronto, se os Estados Unidos resolverem espirrar e dizer estamos em guerra, o Japão é invadido no dia seguinte. O Japão é invadido nos dias seguintes. Primeiro, porque é um espaço estratégico extremamente importante. Segundo, porque detém tecnologia de ponta. E terceiro, porque você não pode, países em guerra como China e Rússia não podem ter as bases navais japonesas habilitadas ali do lado ao uso ocidental. Então o Japão sente que, se a coisa esquentar, ele é o primeiro. Tá? Segundo, há uma enorme discrepância entre a posição que a população japonesa está tomando e a posição que o governo japonês está tomando, tá? Se você for a Okinawa, que é o local onde os Estados Unidos têm as suas bases em especial, a população da região de Okinawa já se organizou em imensas maiorias, inclusive até o ano passado era assim, se organizando em imensas maiorias para expulsar as bases americanas, entendendo que nesse momento o Japão precisa se aliar efetivamente com os seus parceiros orientais. Obviamente a gente está falando aí de China, a gente está falando talvez até de Rússia. E, obviamente, negando essa questão colonialista que os americanos seguem mantendo. Mas o governo japonês não deu bola para essas manifestações. O Partido Comunista Japonês é o que mais cresce no mundo inteiro. É o que mais cresce no mundo inteiro hoje. Tá? E com um discurso extremamente nacionalista, extremamente próximo a uma reaproximação com a China e não com os Estados Unidos. E o governo japonês, nesse momento, ele fica ilhado nessa situação, apoiado por uma classe média urbana, extremamente capitalista, né? E em cima de um processo de alienação digital brutal que ele está vivendo. Agora, quando vier a guerra, Tuxi, não tem como segurar essas coisas. A população vai ter que se manifestar. E aí o Japão vai entrar em problemas muito sérios.